A maior ameaça à qualidade de vida de um homem depois dos 50 anos não é o infarto ou o câncer. É uma demolição silenciosa que acontece dentro das suas células e que a maioria só percebe quando já é tarde demais, quando a disposição para viver plenamente já foi comprometida. Essa perda de vigor não é um evento súbito, mas uma erosão lenta, diária, que se disfarça sob a capa do envelhecimento natural. É um processo traiçoeiro, porque enquanto você se preocupa com as doenças mais famosas, a sua vitalidade está sendo minada por dentro, de forma invisível e constante, preparando o terreno para uma velhice frágil e dependente. Muitos homens chegam ao meu consultório com a mesma queixa, quase como um desabafo resignado. Doutora, eu não tenho mais a energia de antes. Eles culpam a idade, o trabalho acumulado, o estresse financeiro, mas o que eles não sabem é que, sem perceber, estão acionando diariamente um interruptor biológico que acelera o esgotamento do corpo. Eles aceitam essa fadiga crônica como uma sentença, uma parte inevitável do envelhecer. Mal sabem eles que essa normalização do cansaço é, na verdade, o maior obstáculo para uma longevidade ativa, pois os impede de investigar as verdadeiras causas do problema e agir sobre elas. Essa verdade não é escondida de propósito por médicos, mas ela se perde na correria do dia a dia e das consultas rápidas, que focam em tratar doenças já instaladas. E a verdade é esta: sua energia futura não está sendo roubada pela sua idade, mas por hábitos que estão, literalmente, desligando suas usinas de força internas, uma a uma. O que vou compartilhar com você é a chave para virar esse jogo. Fique comigo, porque entender o que acontece no seu corpo hoje pode definir a diferença entre uma terceira idade ativa e cheia de vida, e uma vivida no sofá, apenas assistindo a vida passar. Ao longo dos meus anos de consultório, conversando com centenas de homens, eu notei um padrão devastador e recorrente. Homens cheios de planos, inteligentes, trabalhadores e no auge de suas carreiras, que chegavam aos 50 e poucos anos sentindo que a bateria deles simplesmente não carregava mais como antes. Eles descreviam uma fadiga persistente que não melhorava com o descanso do fim de semana, uma névoa mental que dificultava a concentração e uma perda de vigor que afetava não só o trabalho, mas também a vida pessoal e familiar. Eles se sentiam envelhecendo rápido demais, e isso os assustava profundamente. Minha autoridade para falar sobre este assunto não vem apenas de um paper acadêmico ou de estatísticas frias, mas de ouvir essas histórias e conectar os pontos entre a rotina exaustiva que eles descreviam e o que a ciência mais atual nos mostra sobre o envelhecimento celular. Meu objetivo aqui não é julgar suas escolhas ou prescrever uma solução mágica, mas sim explicar de forma clara e científica o que está acontecendo dentro do seu corpo. Quero te dar o conhecimento necessário para que você possa tomar decisões mais conscientes e proteger sua vitalidade para as décadas que virão, com mais autonomia e controle. O problema é que essa perda de energia é silenciosa e muito negligenciada. Ela não acontece da noite para o dia. É uma erosão lenta, que vai roubando um pouco da sua disposição a cada semana, a cada mês. Como é um processo gradual, ele é facilmente mascarado pela rotina e pelo estresse, que se tornam as desculpas perfeitas. Além disso, a sociedade reforça o estereótipo do homem mais velho cansado, fazendo com que a queixa seja ignorada por eles mesmos, e muitas vezes até em consultas médicas rápidas, que estão mais focadas em procurar por doenças já estabelecidas do que em promover a saúde e prevenir a perda funcional. E é aqui que mora o perigo. Os processos biológicos que causam a perda de energia são cumulativos. Pequenos desequilíbrios que começam aos 45 ou 50 anos, como uma inflamação de baixo grau ou uma leve resistência à insulina, se não forem corrigidos, se transformam em condições crônicas e debilitantes aos 60 ou 70. A simples fadiga de hoje pode ser o prenúncio da fragilidade, da perda de massa muscular e das doenças metabólicas de amanhã.
comprometendo drasticamente a sua autonomia e a qualidade de vida, justamente na fase em que você mais gostaria de aproveitá-la, a aposentadoria. Para entender a verdadeira raiz dessa perda de energia, precisamos ir muito além da simples queda de testosterona, que é o que a maioria pensa. A questão é muito mais profunda e acontece em um nível microscópico. Precisamos falar sobre as suas mitocôndrias. Pense nelas como as pequenas usinas de energia presentes em praticamente todas as células do seu corpo, do cérebro aos músculos. São elas que convertem os alimentos que você come e o oxigênio que você respira na energia que você usa para pensar, se mover e viver. A sua vitalidade depende diretamente da saúde e da eficiência dessas pequenas usinas. Imagine que cada mitocôndria é uma fábrica. Quando somos jovens, essa fábrica opera com eficiência máxima, produzindo muita energia e pouca poluição. Com o passar do tempo e, principalmente, com a má manutenção, ou seja, maus hábitos de vida, essa fábrica começa a ficar enferrujada, lenta e ineficiente. Ela passa a produzir menos energia e, ao mesmo tempo, gera mais poluição interna, na forma de radicais livres. Esse processo de degradação mitocondrial é o verdadeiro motor por trás daquela sensação de que a sua bateria interna simplesmente não consegue mais segurar a carga como antigamente. Agora, vamos adicionar a essa equação o equilíbrio hormonal, que é muito mais complexo do que apenas a testosterona. Dois hormônios, quando cronicamente desregulados, se tornam os verdadeiros vilões que sabotam suas mitocôndrias: o cortisol, o hormônio do estresse, e a insulina, o hormônio do armazenamento de energia. Quando você vive sob estresse constante, seus níveis de cortisol ficam permanentemente elevados, o que acelera o enferrujamento das suas células. Da mesma forma, uma dieta rica em açúcares e ultraprocessados força seu pâncreas a liberar picos de insulina, gerando um estado de inflamação que literalmente sufoca suas mitocôndrias. A conexão entre seu comportamento diário e sua biologia celular é direta e implacável. Noites mal dormidas, por exemplo, não apenas te deixam cansado no dia seguinte. Elas mantêm seu cortisol elevado, acelerando a ferrugem celular. Uma dieta baseada em conveniência e alimentos ultraprocessados causa picos constantes de insulina, levando à resistência e a uma inflamação que drena sua energia. E o estresse crônico, normalizado pela vida moderna, mantém seu corpo em um estado constante de luta ou fuga, desviando recursos preciosos que deveriam ser usados para reparo e produção de energia, e gastando-os para apagar incêndios imaginários. O que vou revelar agora é talvez o conceito mais importante de todo este vídeo: a inflamação crônica de baixo grau. Pense nela como um incêndio lento e invisível que queima dentro do seu corpo, 24 horas por dia. Você não sente a dor, não vê a vermelhidão, mas esse fogo constante está consumindo sua energia, danificando suas células e abrindo as portas para problemas muito maiores no futuro, como doenças cardíacas e neurodegenerativas. No próximo bloco, vamos finalmente identificar os incendiários que você, sem saber, talvez esteja convidando para dentro da sua casa todos os dias. Para combater esse incêndio, primeiro precisamos parar de jogar combustível nele. E esse combustível vem de 3 ladrões silenciosos da sua vitalidade. Hábitos tão comuns que a maioria dos homens nem sequer os reconhece como um problema. O primeiro e mais subestimado é o sono negociado. Tratar o sono como um luxo e não como a principal função de reparo do corpo é um erro devastador. É durante o sono profundo que seu cérebro faz uma verdadeira limpeza de toxinas e que seu corpo regula hormônios essenciais, como o próprio cortisol e a testosterona. Cada hora de sono perdida é uma hora a menos de manutenção para suas usinas de energia. Lembro-me do caso de Roberto, um executivo brilhante de 56 anos. Ele me disse que se sentia como um motor potente em um carro sem gasolina.
Ele dormia apenas 5 horas por noite, vivia à base de café e reuniões estressantes e almoçava qualquer coisa rápida na frente do computador. Roberto não estava tecnicamente doente, não tinha nenhum diagnóstico formal, mas seu corpo estava operando em modo de emergência há anos. A fadiga esmagadora que ele sentia não era um sinal da idade dele. Era o preço biológico de uma rotina insustentável que estava esgotando suas mitocôndrias e mantendo seu corpo em um estado inflamatório constante. O segundo ladrão é a alimentação prática, que no fim custa muito caro à sua saúde. O erro de basear a dieta em conveniência, ultraprocessados, fast food, excesso de carboidratos refinados e açúcares, é uma das principais fontes daquele incêndio invisível. Esses alimentos, apesar de fornecerem calorias, são pobres em nutrientes e geram picos de insulina e inflamação que drenam sua energia. Lembro-me de Sérgio, 62 anos, que se aposentou para curtir os netos, mas se sentia cansado demais para brincar no chão com eles. Sua dieta, rica em pães, massas e doces, era o que o mantinha nesse estado inflamatório. Entender a relação entre o prato dele e sua disposição foi o primeiro passo para ele recuperar a alegria de viver. O terceiro ladrão é o estresse normalizado. Viver em um estado de alerta constante, pulando de uma preocupação para outra sem pausas, mantém o cortisol cronicamente alto, esgotando as reservas do seu corpo. Esse modo de luta ou fuga contínuo impede que seu sistema nervoso parasimpático, responsável por descansar e digerir, assuma o controle. É fundamental entender que estas são diretrizes gerais de bem-estar. Se você sofre de insônia crônica, fadiga extrema ou outras condições de saúde, a orientação correta e segura é sempre buscar um profissional qualificado para uma avaliação individual e completa. Agora que identificamos os ladrões, vamos falar sobre como expulsá-los e reiniciar sua produção de energia com condutas práticas e seguras. A primeira ação é transformar seu quarto em um santuário do sono. Isso significa criar um ambiente totalmente escuro, frio e silencioso. E, o mais crucial, desconectar de todas as telas, televisão, celular, tablet, pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul desses aparelhos inibe a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao seu corpo que é hora de descansar e reparar. Proteger seu sono é o investimento mais poderoso que você pode fazer na sua energia futura. A segunda ação é adotar o princípio do descasque mais, desembale menos. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de uma mudança de percepção sobre o que é combustível de qualidade para o seu corpo. Priorize comida de verdade, frutas, legumes, verduras, proteínas magras como peixes e ovos e gorduras boas como as do abacate e do azeite de oliva. Esses alimentos são ricos em nutrientes e antioxidantes que combatem a inflamação e ajudam a proteger suas mitocôndrias, fornecendo a matéria-prima que elas precisam para trabalhar com eficiência e gerar a energia que você tanto deseja. A terceira e quarta ações andam juntas para quebrar o ciclo do estresse e revitalizar seu metabolismo. Implemente a prática da micropausa restauradora. A cada hora de trabalho, pare por 5 minutos. Levante-se, alongue-se ou simplesmente foque na sua respiração. Isso sinaliza ao seu corpo que ele pode baixar a guarda. E, por fim, trate o movimento como um medicamento natural. Uma caminhada diária de 30 minutos já melhora drasticamente a sensibilidade à insulina e à função mitocondrial. O foco não é a performance, mas a consistência. Lembre-se, estas são mudanças de hábitos seguras, mas para qualquer condição pré-existente, a orientação profissional é sempre o caminho. Então, vamos recapitular. Nós vimos que a sua energia celular depende da saúde das suas mitocôndrias. Identificamos que o sono insuficiente, a alimentação inflamatória e o estresse crônico são os grandes sabotadores dessa energia. E, mais importante, aprendemos ações práticas e seguras para proteger e otimizar sua vitalidade.
A mensagem final é de esperança e controle. A perda de energia não precisa ser sua sentença. Ao entender a biologia do seu corpo, você ganha o poder de fazer escolhas diárias que constroem um futuro com mais vigor, saúde e presença. Este vídeo tem um propósito educativo. Para qualquer questão pessoal, consulte sempre fontes oficiais e profissionais qualificados. Se este conteúdo te ajudou a enxergar seu futuro de uma nova forma, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Comente abaixo qual dos 3 pilares mais chamou sua atenção. Até o próximo vídeo. A maior ameaça à qualidade de vida de um homem depois dos 50 anos não é o infarto ou o câncer. É uma demolição silenciosa que acontece dentro das suas células e que a maioria só percebe quando já é tarde demais, quando a disposição para viver plenamente já foi comprometida. Essa perda de vigor não é um evento súbito, mas uma erosão lenta, diária, que se disfarça sob a capa do envelhecimento natural. É um processo traiçoeiro, porque, enquanto você se preocupa com as doenças mais famosas, a sua vitalidade está sendo minada por dentro, de forma invisível e constante, preparando o terreno para uma velhice frágil e dependente, onde a autonomia se torna apenas uma lembrança distante. Como doutora, ouço a mesma queixa em meu consultório quase todos os dias. Doutora, eu não tenho mais a energia de antes. Homens inteligentes e trabalhadores culpam a idade, a pressão da carreira, o estresse financeiro, mas o que eles não sabem é que, sem perceber, estão acionando diariamente um interruptor biológico que acelera o esgotamento do corpo. Minha autoridade para falar sobre isso não vem de estatísticas frias, mas de ouvir centenas dessas histórias e conectar os pontos entre a rotina exaustiva deles e o que a ciência nos mostra sobre o envelhecimento celular. Essa verdade não é escondida de propósito, mas ela se perde na correria das consultas rápidas, que focam em tratar doenças já instaladas. A verdade é esta: sua energia futura não está sendo roubada pela sua idade, mas por hábitos que estão, literalmente, desligando suas usinas de força internas, uma a uma. Entender o que acontece no seu corpo hoje pode definir a diferença entre uma terceira idade ativa e cheia de vida, e uma vivida no sofá, apenas assistindo a vida passar. O objetivo aqui é te dar o conhecimento para que você possa tomar decisões mais conscientes e proteger sua vitalidade. E se você acredita que essa informação pode ajudar outras pessoas, já deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio permite que mais homens tenham acesso a um conteúdo educativo e seguro como este. Para entender a verdadeira raiz dessa perda de energia, precisamos ir muito além da simples queda de testosterona, que é o que a maioria dos homens pensa ser a única causa. A questão é muito mais profunda e acontece em um nível microscópico, dentro de cada uma de suas células. Precisamos falar sobre as suas mitocôndrias. Pense nelas como as pequenas usinas de energia presentes em praticamente todas as células do seu corpo, desde as que formam seus músculos até as que compõem seu cérebro. São elas que convertem os nutrientes dos alimentos que você come e o oxigênio que você respira na moeda de energia que seu corpo usa para absolutamente tudo: pensar, se mover, se curar e viver. A sua vitalidade depende diretamente da saúde e da eficiência dessas pequenas usinas. Vamos usar uma analogia para que fique bem claro. Imagine que cada mitocôndria é uma pequena fábrica. Quando somos jovens, essa fábrica opera com eficiência máxima, produzindo muita energia e gerando pouquíssima poluição interna. Com o passar do tempo e, principalmente, com o que eu chamo de má manutenção, ou seja, maus hábitos de vida que se acumulam por anos, essa fábrica começa a ficar enferrujada, lenta e ineficiente. Ela passa a produzir cada vez menos energia e, ao mesmo tempo, gera muito mais poluição na forma de radicais livres, que danificam a própria estrutura celular. Esse processo de degradação mitocondrial é o verdadeiro motor por trás daquela sensação de que a sua bateria interna simplesmente não consegue mais segurar a carga como antigamente. Agora,
Vamos adicionar a essa equação o equilíbrio hormonal, que é muito mais complexo do que apenas a testosterona. Embora a testosterona tenha seu papel, existem dois outros hormônios que, quando cronicamente desregulados, se tornam os verdadeiros vilões que sabotam silenciosamente suas mitocôndrias. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e a insulina, o hormônio responsável pelo armazenamento de energia. Quando você vive sob estresse constante, seus níveis de cortisol ficam permanentemente elevados, o que acelera o enferrujamento das suas células. Da mesma forma, uma dieta rica em açúcares e alimentos ultraprocessados força seu pâncreas a liberar picos constantes de insulina, gerando um estado de inflamação que literalmente sufoca suas mitocôndrias. A conexão entre o seu comportamento diário e a sua biologia celular é direta e implacável, e é fundamental que você entenda isso. Noites mal dormidas, por exemplo, não apenas te deixam cansado no dia seguinte. Elas mantêm seu cortisol cronicamente elevado, acelerando a ferrugem celular. Uma dieta baseada em conveniência e alimentos ultraprocessados não é inofensiva. Ela causa picos constantes de insulina, que com o tempo levam à resistência insulínica e a um estado inflamatório que drena sua energia. E o estresse crônico, tão normalizado pela vida moderna, mantém seu corpo em um estado constante de luta ou fuga, desviando recursos preciosos que deveriam ser usados para reparo e produção de energia, e gastando-os para apagar incêndios imaginários. O que vou revelar agora é talvez o conceito mais importante de todo este vídeo, o resultado final de todo esse desequilíbrio, a inflamação crônica de baixo grau. Pense nela como um incêndio lento e invisível que queima dentro do seu corpo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não sente a dor aguda de uma queimadura, não vê a vermelhidão de uma infecção, mas esse fogo constante está consumindo sua energia, danificando suas células e, silenciosamente, abrindo as portas para problemas muito maiores no futuro, como doenças cardíacas, diabetes e até mesmo condições neurodegenerativas. Essa inflamação é a ladra invisível da sua vitalidade. Esse incêndio interno é a razão pela qual você pode se sentir exausto mesmo após uma noite de sono, ou porque parece que seu corpo não se recupera mais como antes. Ele está na raiz da névoa mental, da falta de disposição e daquela sensação de envelhecimento acelerado. Mas a boa notícia é que esse fogo pode ser controlado. Para isso, primeiro precisamos parar de jogar combustível nele. No próximo bloco, vamos finalmente identificar os principais incendiários que você, sem saber, talvez esteja convidando para dentro da sua casa e da sua rotina todos os dias, e que estão roubando a energia que deveria ser sua por direito para viver uma vida plena e ativa. Para combater esse incêndio invisível, primeiro precisamos parar de jogar combustível nele. E esse combustível, muitas vezes, vem de 3 ladrões silenciosos da sua vitalidade. Hábitos tão comuns e integrados à rotina que a maioria dos homens nem sequer os reconhece como um problema. O primeiro e talvez o mais subestimado de todos é o sono negociado. Tratar o sono como um luxo, um item que pode ser cortado para ganhar tempo, e não como a principal e mais essencial função de reparo do corpo, é um erro biológico devastador. É durante as fases do sono profundo que seu cérebro faz uma verdadeira limpeza de toxinas acumuladas e que seu corpo regula hormônios essenciais, como o próprio cortisol e a testosterona. Cada hora de sono perdida é uma hora a menos de manutenção para as suas usinas de energia. Eu me lembro perfeitamente do caso de Roberto, um executivo brilhante de 56 anos. Ele chegou ao meu consultório e usou uma metáfora perfeita para descrever como se sentia. Doutora, eu sou um motor potente em um carro que está sem gasolina. Ele dormia apenas 5 horas por noite, vivia à base de café e reuniões estressantes, e almoçava qualquer coisa rápida na frente do computador, sem pausa. Roberto não estava tecnicamente doente, não tinha nenhum diagnóstico formal, mas seu corpo estava operando em modo de emergência há anos.
A fadiga esmagadora que ele sentia não era um sinal inevitável da idade dele. Era o preço biológico de uma rotina insustentável que estava esgotando suas mitocôndrias e mantendo seu corpo em um estado inflamatório constante. O segundo ladrão é a alimentação prática, que no fim das contas custa muito caro à sua saúde e ao seu vigor. O erro de basear a dieta diária em conveniência, alimentos ultraprocessados, fast food, excesso de carboidratos refinados e açúcares, é uma das principais fontes daquele incêndio invisível de que falamos. Esses alimentos, apesar de fornecerem calorias e uma satisfação momentânea, são pobres em nutrientes essenciais e geram picos constantes de insulina e uma resposta inflamatória que silenciosamente drenam sua energia. Seu corpo gasta mais recursos para processar esses combustíveis sujos do que a energia que eles efetivamente fornecem para suas células, criando um déficit crônico de vitalidade. Lembro-me também de Sérgio, um senhor de 62 anos que se aposentou com o sonho de curtir os netos, mas se sentia cansado demais para sequer brincar no chão com eles. Ele não entendia por que, mesmo descansando mais, a disposição não voltava. Ao conversarmos, ficou claro que sua dieta, rica em pães, massas e doces, era o que o mantinha nesse estado inflamatório constante. Entender a relação direta entre o prato dele e sua falta de disposição foi o primeiro e mais importante passo para que ele começasse a fazer pequenas trocas inteligentes, recuperando gradualmente a alegria e a energia para viver plenamente a fase da vida que ele tanto planejou. O terceiro ladrão, e talvez o mais traiçoeiro na vida moderna, é o estresse normalizado. Viver em um estado de alerta constante, pulando de uma preocupação para outra sem pausas genuínas, mantém o hormônio cortisol cronicamente alto, esgotando as reservas do seu corpo. Esse modo de luta ou fuga contínuo impede que seu sistema nervoso parasimpático, o responsável por descansar e digerir, assuma o controle para realizar os reparos necessários. É fundamental entender que estas são diretrizes gerais de bem-estar. Se você sofre de insônia crônica, fadiga extrema ou outras condições de saúde, a orientação correta e segura é sempre buscar um profissional qualificado para uma avaliação individual e completa. Agora que identificamos os 3 grandes sabotadores da sua energia, o sono negociado, a alimentação inflamatória e o estresse crônico, você pode começar a enxergar com mais clareza onde sua vitalidade pode estar vazando. Esses 3 hábitos, juntos, são os principais responsáveis por manter aquele incêndio de baixo grau aceso dentro do seu corpo, consumindo seus recursos e acelerando seu envelhecimento celular. A boa notícia é que, ao reconhecer os incendiários, nós ganhamos o poder de combatê-los. No próximo e último bloco, vou te mostrar condutas práticas e seguras para começar a apagar esse fogo e reiniciar a produção de energia do seu corpo. Agora que identificamos os ladrões, vamos falar sobre como expulsá-los e reiniciar sua produção de energia com condutas práticas e seguras. A primeira ação, e talvez a mais poderosa, é transformar seu quarto em um verdadeiro santuário do sono. Isso significa criar um ambiente totalmente escuro, frio e silencioso. E o mais crucial, desconectar de todas as telas, televisão, celular, tablet, pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul emitida por esses aparelhos inibe a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao seu corpo que é hora de descansar e reparar. Proteger seu sono não é um luxo. É o investimento mais inteligente que você pode fazer na sua energia futura. A segunda ação é uma mudança de mentalidade em relação à sua alimentação, que eu resumo no princípio do descasque mais, desembale menos. Não se trata de uma dieta restritiva ou de contar calorias, mas de uma alteração de percepção sobre o que é combustível de qualidade para o seu corpo. Priorize comida de verdade. Frutas, legumes, verduras, proteínas magras como peixes e ovos,
e gorduras boas como as encontradas no abacate e no azeite de oliva. Esses alimentos são ricos em nutrientes e antioxidantes que combatem diretamente a inflamação e ajudam a proteger suas mitocôndrias, fornecendo a matéria-prima que elas precisam para trabalhar com máxima eficiência e gerar a energia que você tanto deseja. A terceira e a quarta ações andam juntas para quebrar o ciclo do estresse e revitalizar seu metabolismo. Implemente a prática da micropausa restauradora. A cada hora de trabalho, pare por apenas 5 minutos. Levante-se, alongue-se ou simplesmente foque na sua respiração. Isso sinaliza ao seu corpo que ele pode baixar a guarda. E, por fim, trate o movimento como um medicamento natural. Uma caminhada diária de 30 minutos já melhora drasticamente a sensibilidade à insulina e à função mitocondrial. O foco não é a performance, mas a consistência. Lembre-se, estas são mudanças de hábitos seguras, mas para qualquer condição pré-existente, a orientação profissional é sempre o caminho mais seguro. Então, vamos recapitular o que aprendemos juntos. Nós vimos que a sua energia celular depende diretamente da saúde das suas mitocôndrias, as suas usinas de força internas. Identificamos que o sono insuficiente, a alimentação inflamatória e o estresse crônico são os grandes sabotadores silenciosos dessa energia, alimentando aquele incêndio invisível de baixo grau. E mais importante, aprendemos ações práticas e seguras para começar a proteger e otimizar sua vitalidade para as próximas décadas. A mensagem final é de esperança e, acima de tudo, de controle. A perda de energia não precisa ser a sua sentença. Ao entender a biologia do seu corpo, você ganha o poder de fazer escolhas diárias que constroem ativamente um futuro com mais vigor, mais saúde e, principalmente, mais presença. É importante reforçar que este vídeo tem um propósito estritamente educativo. As informações compartilhadas aqui servem para te dar clareza e poder de decisão, mas não substituem uma consulta individualizada. Para qualquer questão de saúde pessoal, especialmente se você já tem alguma condição diagnosticada, consulte sempre fontes oficiais e profissionais qualificados. Cuide-se com responsabilidade e consciência. Se este conteúdo te ajudou a enxergar seu futuro de uma nova forma, deixe seu like e compartilhe com um amigo que também precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo qual dos 3 pilares mais chamou a sua atenção. Fico feliz em te acompanhar nesta jornada de conhecimento. Até o próximo vídeo.